uma inflação absurda que eles têm. Uma crise grave de emprego, pobreza muito grande. O Milei está tentando fazer agora Você esteve fisicamente, pessoalmente na Argentina, né? Primeiro e segundo turno. E agora, recentemente, a gente viu que o Javier Milei, enfim, com a sua estrutura, parece que teve um mês que deu superávit, né? Sei lá, primeiro superávit em décadas na Argentina. Qual foi a sua impressão estando na Argentina? O que você sentiu ali? E o que você tá achando do trabalho do Javier Milei até agora? Estamos agora em março de 2024. Vamos lá, eu fui pra Argentina sentir esse clima mesmo. Pô, aqui do lado, cara, eleições, deixa eu ir entender. E a economia deles estava muito fodida. Não passa, mas assim, cara, é nível hard, não é? Ah, não, aqui no Brasil é crise também, não. Vocês não estão entendendo. É uma inflação absurda que eles têm. Uma crise grave de emprego, pobreza muito grande. Então, é como se o país estivesse quase no fundo do poço. Não dá pra falar fundo do poço, que sempre tem um alçapãozinho ali. Por que eu acho que ele ganhou? Porque além de ser uma novidade, que conseguiu pegar os jovens também, e normalmente o jovem ele vai mais para a esquerda. Agora que a gente está tendo esse movimento aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, do jovem de direita, do jovem que não é tão esquerda, tão alienado assim. Mas o candidato do governo, que era o Sérgio Massa, era o ministro da Economia. Então, olha que loucura. Que afundou. O ministro da Economia no último ano, responsável por parte da crise, era o candidato à presidência. Pô, se ele ganhasse era demais, Tinha né? muita gente que defendia ainda. Muita Nossa, gente entrevista lá. a gente viu. Ah, mas é porque também o assistencialismo predominou lá, né? Então. A galera queria segurar isso aí, né? Esse aqui é o lance. A economia deles, toda amarrada, cara. Tudo com subsídio, com assistencialismo. Eu lembro de ver uma passeata de uma Argentina, e eles estavam... Isso antes do Milei entrar. O governo estava querendo cortar parte das bolsas. Tipo Bolsa Família daqui. Era uma mulher jovem, menos de 30 anos. E o que me chamou a atenção é que ela estava reclamando na entrevista, por isso que o repórter estava conversando, que o governo iria cortar a bolsa dela, porque ela conseguiria achar um emprego. Só que ela reclamou que o emprego que ela acharia, com a idade dela, com a qualificação dela, ela ganharia a mesma coisa que a bolsa do governo. E ela tava reclamando o seguinte: pô, é um absurdo eu ter que ganhar X mil pesos trabalhando se eu ganho isso em casa parado. Por que o governo quer que eu vá trabalhar se eu posso ganhar isso em casa parado? Então, olha a mensagem que o governo passou para as pessoas. Fique em casa que a gente sustenta você. Você tem direito. As Sim. pessoas não entendem que se você tem um direito, ela tem um direito, alguém vai ter um dever. Sim. Não tem como você ter um direito sem outra pessoa ter um dever. Se você tem que ganhar tanto, alguém tem que pagar. E o argentino criou esse bolo todo. E me parece que ele deu uma cortada ali, né? Não, ele já deu uma... ele deu uma cortada absurda, emissora de TV estatal. Só que na Argentina os sindicatos são muito fortes, a esquerda é muito forte. O que eu falei depois de perceber os 2 turnos, conversar com todo mundo e tal, é que eu acho que ele tem 1 a 2 anos no máximo. Se ele não começar a melhorar a situação, o lobby que tem lá vai tirar ele e devolver aquela mesma turma de sempre. Porque teve alguém que comentou assim comigo, né? Ah, mas cresceu o desemprego na Argentina, né? Nessa situação que ele entrou. Mas O cara tem 1 mês e meio, 2. Mas O cara calma, entrou agora. Né? E outra coisa, ele teve que fazer corte. Ele tá tendo que dar um choque na Qual economia, que é a né? saída que ele tem? Ele teve que fazer corte. Por exemplo, quando ele entrou, a inflação subiu. Claro, o dólar era tabelado. Ele soltou o dólar. Sim. Cara, na Argentina, quando eu fui, era mais ou menos esse o parâmetro, assim, eu não lembro exatamente em centavos, mas o dólar oficial era 300 pesos. Dólar oficial. O dólar paralelo era quase 1.000. Então aí você já tem uma disparidade. Pô, peraí. O dólar oficial 300, paralelo era 1.000. E como tava próximo das eleições, tava tendo dólar paralelo do paralelo. Porque tava difícil achar o paralelo. Era tipo 1.200. Muito louco, né? Cara, como é que uma economia vai sobreviver assim? Aí as pessoas não entendem o seguinte. Como é que se faz para uma economia crescer? Investimento, negócio, atrair capital. E cortar algumas coisas. E cortar algumas coisas. Se eu sou um empresário morando na Argentina,
Não consigo dólar. Legislação trabalhista uma merda, tudo complicado. Cara, eu vou abrir a filial da minha empresa, eu vou investir? Porra nenhuma. Não vou fazer nada. Então, o que o Milei tá tentando fazer agora é destravar tudo, sabe? Desamarra isso, desamarra aquilo, desamarra subsídio daqui, desamarra tudo para entender o que é economia. Você não consegue ver a economia argentina. Tudo tem amarra. Eu conversei com uns caras lá e um deles tinha um imóvel fechado. Não alugava. Eu falei, cara, vem cá. Por que você não aluga o imóvel? É mais barato eu deixar ele fechado. Por quê? Porque tinha um contrato lá, depois já estava até mudando para 6 meses, mas era 1 ano para poder reajustar o aluguel. Uhum. Então eu te alugava o espaço. Tá. Só depois de 1 ano que eu ia poder discutir com você aluguel, foda-se a inflação. Tá. Então vamos supor que eu alugasse para você aqui em São Paulo um imóvel por R$3 mil. 1 ano e pouco depois, o aluguel desse imóvel já tá 15 mil, mas eu não podia reajustar o teu. A inflação comeu tudo, né? Comeu tudo. Tinha umas regras pra te tirar, pra não sei o quê. Ou seja, se eu alugasse pra você, eu não conseguia reajustar, não conseguia te tirar. Daqui a pouco tu ficava até... Olha a zona. Aí o que acontece? Quem tinha imóvel deixava ou tirava? Tirava. O preço dos imóveis acabou disparando. Os aluguéis. Tinha poucos imóveis pra alugar? Tinha poucos imóveis. Quando o Milei cortou já algumas amarras, começou a aparecer imóvel pra alocar. Então... O governo, ele é tão ineficiente que ele cria regras que a pessoa acha que a regra é boa pra ela. Eu acho muito boa essa regra de não deixar subir o preço. Só que o cara não pensa o seguinte, com essa regra aí não vai ter imóvel pra alugar, seu animal. Entendeu? Só que a população não tem essa... Então, o que eu acho, e eu quero voltar na Argentina no final desse ano, início do ano que vem, pra fazer esse diagnóstico, conversar com algumas pessoas, conversei com gente na rua, fiz uma puta cobertura... É entender se o Milei vai ter esse tempo. Ou seja, nesse momento, porque muita gente fala assim, será que vale a pena investir na Argentina agora? Uhum. Né? E nesse momento, então, não tá claro, né, Charles? Então, entre aspas, tem que esperar bastante coisa acontecer, né? Eu acho que quem entende de Argentina, tipo, eu tenho um parente na Argentina, consigo investir lá, entendo tal, legal. Agora, porra, a gente que não sabe tanto assim, tem coisa mais fácil aqui pra gente não perder dinheiro. E a maioria investir lá é muito risco, né? E a maioria dos argentinos que moram aqui, eu tava na Praia do Rosa, né? Pô, lá tem gente pra cacete. A maioria é argentina, mas, a maioria é esquerdista mesmo. A maioria, acho que se bobear nenhum é... Assim, porque a gente vai perguntando, né? A maioria é esquerdista. O cara se acostuma, tem a mídia também, tem uma porrada de coisa. Mas você vê, ele ganhou lá. E com muito apoio jovem. Cara, na rua, na apuração, só jovem. Que bom, né? Os jovens conseguiram... Caramba, cara. O jovem contra político. Eu não tô dizendo que você precisa ser totalmente contra político. Mas essa adoração que a gente tem aqui no Brasil... Lula, Boulos, Tabata, Suplicy... Essa coisa que principalmente a esquerda tem com político... Cara, não dá, meu. Não dá. Muito radicalismo, né?